Começamos mais um programa do Pode Sim da Inclusão, pertinho de você, porque para falar de inclusão tem que estar todos juntos. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou a Eliane Nuvem, do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. Eu estou com uma blusa amarela, tenho um cabelo preto, até no ombro, uso óculos e sou essa pessoa do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. E hoje nós temos um tema perfeito, mas perfeito mesmo. Nós vamos falar sobre Libras. E hoje nós temos um convidado especial, lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência, Alexandre. Alexandre, como vai? Eliane, primeiramente é um prazer estar aqui com você novamente, nos encontrarmos, nós que já caminhamos juntos, é um prazer. E antes da gente bater esse bate-papo tão legal, eu vou também me audiodescrever. Meu nome é Alexandre, eu sou um homem de 1,80 m, estou agora com a camisa listrada verde e preto, tenho cabelos curtos, sou uma pessoa branca e estou aqui feliz de estar participando do Pode Sim da Inclusão. Mas o Alexandre tem muito para falar de hoje, né? Tem muito, mas muito mesmo, pertinho de você. Mas vamos embora lá falar sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Como que é importante, né, para esses sinais de Libras, não é verdade? Fala aí comigo, Alexandre. Vamos lá. Como você mesmo já disse, né, eu sou da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Hoje eu atuo como diretor da Central de Intermediação em Libras, que atende a comunidades surdas nos órgãos públicos e concessionário de serviços públicos. E também hoje estou como diretor de articulação política de uma Federação Brasileira dos Profissionais Tradutores e Intérpretes no Brasil. Inclusive, lutamos por a recente lei da língua brasileira de sinais, nós que galgamos êxito no Senado no ano passado. E falar do Estatuto, ele é, primeiramente, uma marca histórica aqui para o Distrito Federal. Segundo, porque ele segue já diretrizes da Lei Brasileira de Inclusão. E a Lei Brasileira de Inclusão, ela vem trazer todas as diretrizes, Eliane, que nos abraça para a gente poder apoiar o segmento das pessoas com deficiência, seja cegos, seja pessoas surdas, seja pessoas usuárias de cadeira de rodas, pessoas autistas e assim por diante. E aí a criação do Estatuto aqui do nosso Distrito Federal de Brasília, ele pegou como espelho a Lei Brasileira de Inclusão, chamada LBI, trazendo diretrizes e garantindo que todos os espaços públicos, as propagandas, os espaços de serviços públicos tenham a presença de um profissional tradutor-intérprete, né, da língua brasileira de sinais. E aí, se fosse o pessoal que está nos assistindo, está nos ouvindo agora, o que seria Libras? O que seria isso? Gente, é a língua brasileira de sinais. Não é uma linguagem. Já teve um status de linguagem. Hoje tem um status de língua. Existe um curso de formação. Inclusive, eu me formei na primeira turma do Brasil. Isso aconteceu, quer ver? Em 2008. Que legal. Que foi na Universidade de Santa Catarina, na área de tradução e interpretação. Fazendo com que esse profissional seja valorizado, a língua seja disseminada e o surdo possa ter o status de cidadão mais pleno. Não imagine só. E o Estatuto aqui do Distrito Federal veio fazer com que a gente possa fazer com que a lei ela seja cumprida, ela seja seguida e nos dá todas as diretrizes, abrindo portas para que os órgãos públicos possam ver. Existe uma legislação, ela precisa ser seguida. E isso é importante, né, para dar vida também e ter voz, não é verdade? Porque essas pessoas todas com deficiência, elas têm que estar incluídas na sociedade, né? E tem muitas pessoas. E quais são as barreiras que você mais acha? Olha, as barreiras que eu mais encontro, como nós estamos tratando de um status linguístico, né? Uma língua. Imagine você que falamos português, fôssemos impedidos de falar a nossa própria língua e estivesse num universo que ninguém conversasse com a gente. Não sei se aquele que está nos ouvindo e assistindo sabe
daquele jogo chamado Imagem e Ação. Você pega e fica fazendo as mímicas ali, né? As pantomimas ali. Inclusive, eu sou pantomímico também. E quando você faz daquele jeito, aí depois ao outro contrário lá não consegue entender, você começa a ficar nervoso, ele fica nervoso, não é? Então, em pouco tempo, imagine quem é a vida toda. Imagine quem quer conversar e não ser entendido. Então, a angústia maior, ele é muito nervoso, mas espera aí. Imagine eu e você tentarmos conversar com alguém e essa pessoa nunca dá o feedback certo para nós. Ou já estigmatiza e age com preconceito falando o seguinte: ele não é capaz, ele não entende. E ainda coloca outras deficiências que a pessoa surda não tem. Colocando outras deficiências, seja mental, intelectual, ou desdém à pessoa, que acaba fazendo o quê? Se fechando, muitas vezes, vem com depressão, vem aquela impotência de viver na sociedade. Então, uma das principais barreiras se chama linguística, se chama acessibilidade linguística, no caso dos surdos que usam a língua brasileira como meio de comunicação. Ela é visual, ela é gestual. Hoje eu atendo, então, a comunidade surda de segunda a sexta-feira, na Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a gente precisa sempre estar promovendo políticas públicas para que essas pessoas sejam inseridas, que possam usar a sua língua, que possam se fazer ouvidos e a gente possa dar o feedback necessário. Hoje, na Secretaria, teve um programa que é fantástico. Conta, Alexandre. Você participou disso, você vai lembrar agora. Você lembra quando a gente falava assim? Olha, nós atuamos dentro da Secretaria de 8 às 18 horas, mas o surdo só fica doente de 8 às 18? Lembro. Ela só fica de 8 a 18? Não, fica à noite, né? As violências não acontecem à noite também? Sim. Aí nós criamos o quê? Um programa hoje que chama DF Libras, que ele funciona 24 horas, sábados e domingos, atendendo surdos em todos os órgãos públicos e concessionários de serviços públicos. Aquele agora que está doente, hoje nós já implantamos dentro do Distrito Federal, até pela fomentação do estatuto também, garantindo esse espaço, até mesmo pelo próprio deputado Yolando, que deu essa verba para que pudesse ser realizado. Pessoas com deficiência, que têm essa sensibilidade e que abraçam a causa, o que aconteceu? Se tornou realidade. Aonde? Eu vou falar onde. Hoje, todas as UBSs têm implantado isso. Importante. É um QR Code que você chega... Você chega assim e você pega aquele QR Code, em 90 segundos aparece uma videochamada e nessa videochamada tem um profissional intérprete que faz a intermediação entre o ouvinte e o surdo. E aí nós temos nas UBSs, nós temos nos hospitais, nós temos nas delegacias. Ou não é importante? Importante. Já pensou? Você, infelizmente... A gente pega muito caso de violência e você pode salvar a vida. Eu, por exemplo, das principais, como a gente falou que a barreira principal é a linguística deles, o respeito à língua, a falta de profissionais, intérpretes são as piores, eu já peguei pessoas que estavam se suicidando, quase a se suicidar, Nossa. E a gente pôde salvar na central de intermediação em Libras. E a gente chegava lá, os bombeiros tentando conversar e não entendiam o que acontecia, e a gente chegava e fazia essa intermediação. Só que agora com o DF Libras, a gente pode atuar, mas agora de forma mais célere. Todas as ambulâncias dos carros das polícias civis também terão. Que legal! Todas as defensorias públicas terão. E as ouvidorias também, para que o surdo possa cobrar, o serviço público possa garantir um acesso mais respeitoso. Então, o programa DF Libras quebra um pouquinho dessa barreira. E dá voz também, né, à pessoa com deficiência, né, porque ela acaba ficando limitada, não é verdade? Então, com esses acessos, fica bem melhor a qualidade de vida dessas pessoas, né? Mas a gente falando do Alexandre, né, lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que vem fazendo um trabalho lá espetacular, né, com surdos, mas me fala aí de uma experiência, assim, que você teve, assim, do seu coração, que marcou
marcou a sua história, porque sempre cada um de nós temos uma história. E eu quero saber do Alexandre o que aconteceu, foi um fato ou emocionante ou de tristeza. Fala aí para mim, Alexandre. Eu vou contar uma história que me marcou, são várias, mas vou pontuar uma. Antes de chegar nela, eu posso dizer o seguinte: eu sou um rapaz que olhou pessoas surdas se comunicando desde os meus 14 anos. Hoje eu estou chegando aos 44, então vamos chegar a 30 anos conhecendo essa língua. Comecei sem ter ninguém, nenhum familiar, mas pela magia dessa língua, da comunicação no silêncio e da necessidade que a gente observa que as pessoas têm, e aquilo a gente se apaixona. Né? Você é tão apaixonada naquilo que faz, a gente olha nos olhos e observa isso. Então tem pessoas que nasceram para isso, para deixar um legado. E eu senti aquela necessidade, e eu comecei a aprender. Aí começou na igreja, aí depois aí abri o curso no Brasil, eu falei, eu quero fazer também, comecei a fazer cursos, depois fiz o chamado Letras Libras no polo da UNB, me formei, foram 4 anos, fiz pós-graduação na área, e falei, eu não, quero também ser tradutor-intérprete em televisão. E aí hoje eu sou eu sei que acaba sendo umas referências na questão de vídeos e muito mais aí que a gente vê por aí, trazendo acessibilidade aos surdos. E aí, beleza, ótimo, mas não tem nada melhor do que você aprender convivendo com surdos. E vou falar assim, eles aprendem muito com a gente, porque a gente é um canal de trazendo todo o conhecimento do mundo para eles, mas eles nos ensinam muito. E um dos ensinamentos foi uma vez, chegou uma pessoa surda lá na Central de Intermediação em Libras, e ela falou assim, eu vim conversar com no momento era a presidente Dilma, com a presidente Dilma. A gente tomou um susto, não, como assim? Ela vem aqui, quer conversar com ela. Eu quero lá, meu presidente, o que você quer? Mas o que você gostaria? Não, eu quero encontrar o meu pai. Ela tinha 40 anos na época. Gostaria de encontrar seu pai? É mesmo? Sim, gostaria de encontrar meu pai, mas ninguém me entende, tudo. Fiquei sabendo de vocês aqui, gostaria que vocês me ajudassem a encontrar meu pai. Aí eu comecei assim, sabe de uma coisa? A gente tem um lema lá, que é o seguinte, o meu grupo lá que trabalha como tradutores e intérpretes são pessoas que convivem com a comunidade surda. Comunidade surda, quando eu falo, amiga, são os intérpretes, os familiares e os surdos. Ninguém merece sair daqui sem a gente ter esforçado bastante para que possa sanar todas as suas angústias. Então, como nós fazemos com pessoas com deficiência, eu e você, nós abraçamos a pessoa. Então, eu, naquele momento, acolhi a dor dela e aí comecei a fazer perguntas. Tá, onde você nasceu? Ela falou o local onde nasceu. Tá, e você tem alguma informação? Não, mas me disseram que ele está por aqui, em Brasília. E minha mãe, depois de muito tempo, me falou que eu tenho um pai e que ele mora aqui em Brasília. Aí peguei o sobrenome dela, um sobrenome, parece que o sobrenome dela, só que ela falou, mas eu não tenho o sobrenome do meu pai. Eu falei, aí ficou difícil. Não sabe nem não, só sei o primeiro nome. E parece que trabalha em banco. Aí, usando a pesquisa da internet, coloquei o nome que ela tinha, um pedaço do nome que ela tinha, e coloquei no banco. Aí eu vi uma lista. Eu vi uma lista de pessoas de um banco onde estava um nome parecido. E tinha 2 parecidos e que nasceram... Mesma época? E que, exatamente, que estava, nesse tempo, estava naquele estado. Como é que eu sabia? Muitas pesquisas ali. Que ele nasceu naquele estado onde ela tinha nascido. Tinha informação, porque ele estava aposentado e tinha mais informações ali na internet. Liguei para liguei para outro que ficou em silêncio. Quando eu falei, olha, estou aqui com uma pessoa surda, tal, e que diz que eu intermediando, né? Ela fazendo em língua de sinais e eu aqui intermediando. Que ela nasceu em tal, que ela está procurando o pai dela, e eu vi um nome aqui, eu vi que também nasceu tal. Aí fica um silêncio do outro lado. Eu falei, que negócio é esse? Aí foi quando... Mas quais são as informações? Aí começaram a perguntar. Tu acredita que encontrou, era o pai dela? Nossa, que emoção! Olha, o pai dela. Então, depois a gente fez um encontro
Na época, eu trabalhava na Secretaria de Justiça, também na Central de Interpretação de Libras, na época, e nós fizemos um teste de DNA e comprovou. Ele era o pai dela. Essa menina chorou como se fosse uma criança, com 40 anos, mas como se fosse uma criança. Eu encontrei meu pai. Agora eu posso descansar. Eu não quero nada, porque ele era aposentado do Banco do Brasil, vivia não sei se era Lago Sul, Lago Norte, e ela era uma pessoa bem simplesinha que veio falando, só quero conhecer meu pai, não quero mais nada. E isso foi uma história que me marcou bastante, me emocionou bastante, além daquelas que eu já falei que pude salvar. Eu acho que por 4 vezes o nosso setor conseguiu salvar pessoas do suicídio. Alexandre, eu já conheço você há muito tempo, né? Mas eu queria saber, você tem alguma pessoa que tem deficiência? Porque o seu casamento, eu vi o seu vídeo e foi tudo em Libras, gente. O casamento dele foi lindo, foi tudo em Libras. Me fala aí um pouquinho por que foi, porque a sua esposa não tem deficiência, né? Não tem. Então, é o seguinte, quando eu comecei, não tinha ninguém na minha família. Hoje olha só como é o destino, nós não sabemos. Por isso que a gente tem que oferecer o melhor que nós temos. Não precisamos ser o melhor, mas o melhor que nós temos, enquanto não temos condições melhores para dar e ofertar melhor. E aí foi que aconteceu que nasceu na minha família, nasceu um surdo, uma pessoa surda, meu primo é surdo, hoje ele já tem uns 20 e poucos anos. Ele nasceu, a pessoa surda, pude contribuir para a identidade dele. E depois também estudando na escola, eu não conhecia a família do meu pai, e uma pessoa que estudou comigo, uma vez eu fui na casa do meu irmão, fui conhecer a família do meu pai, e conheci alguém que era um primo também da família do lado do meu pai, também surdo, um DJ aqui de Brasília, que é surdo, diferente, né, um DJ surdo, e tem um outro também, tenho 2 primos surdos. Então, olha só, comecei com o encanto de ajudar numa instituição religiosa e depois virou uma profissão, sou formado na área, especialista na área. Inclusive, eu sou de outro setor, eu sou concursado em outro setor, mas isso sempre chamou atenção. Então, eu formava pessoas no meu órgão, que era da Companhia do Metropolitano, e pelo também meu conhecimento fui chamado para a Secretaria de Justiça, fiquei na Secretaria de Justiça, depois fiquei na Secretaria de Desenvolvimento, depois fiquei na CEDES, depois agora estou na Secretaria da Pessoa com Deficiência. E tudo trabalhando com pessoa com deficiência. Tudo trabalhando com pessoa com deficiência. Então, aí hoje, eu tenho 2 primos que são surdos, minha mãe se tornou pessoa com deficiência, já agora na tenridade, já faz alguns anos, acho que uns 15 anos ela é pessoa com deficiência. Meu pai é pessoa com deficiência, se tornou também pessoa com deficiência. Teve diabetes, foi amputada a perna. E eu me tornei pessoa com deficiência leve, já estou com um diagnóstico, foi aprovado, tanto já em algumas bancas, todas elas, eu tenho a carteirinha da pessoa com deficiência, hoje eu não tenho força na mão esquerda, perdi a flexibilidade da mão, ou seja, como o destino nos leva até isso. Então, eu acho que era para ser, amiga. Eu acho que era para ser. Desde o começo até chegar aqui, hoje, eu não sabia o que ia acontecer com a minha vida, hoje eu posso dizer assim, hoje eu posso auxiliar alguém com mais propriedade. Porque a gente também entende, né, Alexandre, que às vezes a gente nasce sem ser deficiente, e com o passar do tempo pode ser deficiente, né? Porque quanto mais a gente vai envelhecendo, mais as dificuldades vai chegando, né? Mas me fala um pouquinho aí do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Alexandre. Vamos lá. Fala aí os ganhos que teve para a comunidade surda, né? Que isso é muito importante. Ótimo, eu vou trazer uma trajetória até para que quem está nos vendo e ouvindo possa entender. A língua brasileira hoje de sinais, ela não tinha um status de língua, era chamada de linguagem. Era uma forma de comunicação. A língua é um produto da linguagem. Eu já ministrei muito isso como professor universitário também. E aí o que acontecia? Existia a lei da acessibilidade, a lei 10.098, falava da necessidade, só que aí precisava ter mais norteadores. Aí foram criando outras leis
Como, por exemplo, no caso da língua brasileira de sinais, o nosso tema aqui, se criou a Lei 10.436 em 2002. Olha só, tanto tempo que já existia surdos, mas em 2002 ela foi sancionada e hoje no Brasil, quais são as línguas oficiais no Brasil? A língua portuguesa, que é a minha e a sua, e a língua brasileira de sinais, por causa dessa lei, e posteriormente o decreto 5626. Ótimo. Só que aí, beleza, mas só isso garante todos os acessos? Não, ainda estava incompleto. Aí foi quando surgiu também a LBI, Lei Brasileira de Inclusão. Só que a Lei Brasileira de Inclusão ela é federal. Ela, às vezes, não tem alguns alcances dentro do Estado, no caso aqui do Distrito Federal. E aí foi então que se criou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Teve um ganho dentro do Distrito Federal. Teve um ganho muito grande. Por quê? Porque ela agora, como uma lei distrital, ela tem um poder e uma força maior, fazendo e obrigando e ajudando a fiscalizar a falta de acessibilidade existente, pessoas que muitas vezes só cumpriam, por exemplo, até na área de emprego, né? Cumpriam as cotas, mas depois que a fiscalização passava, o que fazia? Você sabe, você estava lá, você lutou por isso, eu sei disso, mandava embora, não é? Mandava embora? É verdade. Mandava embora as pessoas. Então, o Estatuto ele veio para nortear, ele é um espelho da LBI, e ele veio trazer, por exemplo, que a língua brasileira de sinais, hoje, com outras leis, como também agora teve a lei do tradutor-intérprete, que eu falei que foi sancionada, ela federal, agora a gente luta para trazer coisas para o DF, leis aqui no Distrito Federal. Com a lei estadual ou federal já aprovada, com o estatuto já aprovado, o estatuto ele serve de apoio para a gente criar outras leis para destrinchar, colocar pormenores da questão de contratação de pessoas com deficiência, norteando muitas vezes as empresas como deve tratar a pessoa com deficiência e também como a pessoa com deficiência não pode ficar calada, muito menos também a comunidade surda diante de pessoas que podam seus direitos enquanto cidadão. Então isso é muito importante, né? Teve muito ganho dentro do Distrito Federal e também com o público, né? Da pessoa com deficiência, porque hoje em dia as pessoas têm essa imagem que a pessoa com deficiência não pode trabalhar, se limita bastante, né, Alexandre? Que isso é uma tristeza que tem aqui dentro do Distrito Federal, porque a gente sabe que a pessoa que é portador de alguma deficiência, ela consegue, sim. Mesmo que o pouso, muitas das vezes, é lento, mas ele consegue. Ele consegue ser um advogado, um professor, até mesmo um cirurgião, um professor de Libras, não é verdade, Exatamente. Alexandre? Então, a pessoa ela tem uma vida, né? Então, é necessário que as pessoas tenham esse olhar sensível com a pessoa com deficiência. Eles não são nenhum coitado, eles conseguem, porque a deficiência, ela não é uma sentença, não é verdade? A gente tem vários caminhos para caminhar. E Alexandre, falando sobre de Libras, tem cursinhos, né, lá na Secretaria da Pessoa com Deficiência para as pessoas que gostariam, que são simpatizantes, não é verdade? Me fala um pouquinho sobre isso. Antes de falar sobre isso, você falou uma frase muito forte que eu quero comentar. A pessoa ter uma deficiência não é uma sentença, isso é muito forte. É forte. Então, para quem está assistindo, colocar isso para parar, para pensar que muitas vezes as nossas palavras e as nossas atitudes estigmatizam a pessoa com deficiência e tem falas muitas vezes preconceituosas e entendem que a gente não escolhe ser uma pessoa com deficiência. Acontece ou pode ser congênito, você nasceu com deficiência ou você pode passar por um acidente e ser uma pessoa com deficiência. Então, a empatia ela é muito importante. E saber que a pessoa com deficiência ela tem as suas capacidades. O que muitas vezes é deficiente é o quê? É o Estado. Pode ser o Estado que muitas vezes é deficiente por não promover a acessibilidade devida.
Se você não tem a rampa, não é ele que é deficiente porque está usando a cadeira de roda, não. É você que você não proporcionou. Aqui eu cheguei aqui, tinha uma rampa. Olha, isso é promover a acessibilidade. E o surdo está aqui, então vamos colocar ali a língua brasileira de sinais nesse evento aqui, nesse evento aqui. Tudo isso é importante. E a secretaria, preocupada com isso, ela, além de atender a pessoa com deficiência, ela promove que pessoas também adquiram essa acessibilidade, no caso linguística, como, por exemplo, de vez em quando nós fazemos, sempre uma vez no ano, nós fazemos cursos de Libras para a sociedade, já fizemos para a secretaria, já fizemos para alguns parceiros da secretaria, já fizemos para a comunidade também. Então, a Central de Intermediação, além de atender na língua brasileira de sinais, e também a gente atende surdos cegos, aqueles que são cegos e surdos, através de outro tipo de comunicação chamado Libras Tátil, a gente atende lá. Pessoas com deficiência auditiva que não conhecem a língua brasileira de sinais, nós atendemos através da leitura labial. Quem está ouvindo e tem algum conhecido, acho que é interessante a gente falar, olha, nós temos aqui em Brasília um serviço que atende esse povo. E fique atento ali no site da Secretaria da Pessoa com Deficiência, quando abrir cursos, para que você possa aprender um pouquinho, um oi. Eu vou dizer uma coisa, vou contar uma história. Posso permitir uma história? Por que é importante um curso de Libras? Posso? Pode. Eu vou te contar. Eu atuei também, a gente atua muito também na justiça. Hoje diminuiu por causa desse programa DF Libras e os órgãos estão começando a contratar serviços terceirizados. Isso é muito bom. Eu lembro que eu estava numa sessão e o surdo foi chamado porque ele estava sendo acusado de um assassinato. Eu estava lá, tinha um juiz, promotor, um advogado de defesa ali. E teve um momento que... o que aconteceu que você estava lá perto do morto? Perguntou para esse surdo. E eu fazendo a versão voz. Ele fazia na língua de sinais e eu fazia transpondo por português. Chama interpretação direta, chamado Libras Voz, trazer para o português. E aí ele estava dizendo o seguinte, olha, eu ia para a padaria comprar pão. Ele ia comprar pão. Eu fui comprar pão e quando eu vi uma pessoa que era um amigo meu. Toda vez que ele passava, ele fazia isso aqui, ó. Ele fazia um sinal de oi, que para quem não está vendo, na língua brasileira de sinais, a sua mão fica no formato como se fosse um redondo da mão, fazendo uma bola, colocando o dedo mínimo esticado, fazendo um movimento para o lado. Isso é a palavra oi. Ele sempre fazia oi, só oi. E aí, quando eu vi o meu amigo, por que meu amigo? Ele só ia para a padaria e só fazia oi. Meu amigo. Você está entendendo que um pouco que você conhece, olha a percepção dele. Ele era meu amigo, porque sempre quando ninguém falava comigo, ele fazia oi. Aí, quando esse amigo saiu correndo e viu e ele ficou curioso o que foi, ele sentia só a vibração de algum som tinha acontecido, mas ele não sabia o que era. Ele foi lá perto. Foi na hora que a polícia passou. Aquele amigo ali, ele matou, aquele que ele chamava de amigo, matou uma pessoa. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Quando ele contou isso, aí o outro falou, mas isso não quer dizer nada a ver. Aí o juiz parou, eu lembro que o juiz é uma coisa marcante também para mim. O juiz falou assim, ó, sou promotor, sou advogado, por favor, não incite mais o réu. Ele já contou, ele já explicou. O senhor intérprete, Alexandre, fulano de tal, vocês estão dispensando. Não. Silêncio. Aí, ou seja, ele foi inocentado naquele momento. Olha só o que a falta de comunicação, a falta de um profissional pode causar. Ele poderia ter ficado preso injustamente. E é interessante na questão do curso de Libras. Se você pode aprender um pouquinho da língua brasileira de sinais, faça isso. Talvez você não seja um intérprete, mas o pouquinho que você fala, são pessoas que ficavam dentro de casa e não conversavam com ninguém, só ficavam muito felizes quando encontravam um par idêntico, outra pessoa surda. E hoje, com esse boom aí da acessibilidade existente, se você pode ser um instrumento de acessibilidade, ou pelo menos um instrumento de amor,
Um oi, um boa tarde pode salvar muita gente que está triste porque ninguém fala com ele, ninguém entende ele, mas alguém foi feliz de dizer um oi. Esse é um amigo. Então, sim, oferecemos como secretaria um curso de Libras. Fique atento no site nosso, que esse ano ainda não soltou, provavelmente no segundo semestre, lá para finalzinho de junho vai ser divulgado. As vagas são limitadas e a gente oferece um curso para que mais pessoas abraçam essa causa e possam ser disseminadores tanto da acessibilidade como também do amor humano. Alexandre, foi muito bom você falar sobre isso, dessa importância das pessoas. Eu tive num shopping final de semana passada. Sim. E quando chego lá, eu me deparei com uma senhora e eu vi que ela estava bem assim, agoniada, e eu acredito que as pessoas ali não estavam entendendo que ela era surda. E aí ela começou mexeu as mãos, e aí mexia as mãos o tempo todo. Aí eu cheguei pertinho dela, com meu pouco conhecimento, e falei para ela que eu estaria ali para ajudar ela. E aí ela pegou o celular dela e digitou e falou para mim que ela era uma surda. Então, acredito que a gente ainda precisa políticas públicas, né, para que possa alcançar os shoppings, porque é um direito também da pessoa surda ir num shopping. E como é que ele vai se comunicar lá? Não é verdade? Então, assim, eu me deparei numa situação que é necessário você ter, pelo menos, o essencial. Não é verdade? De um pedido de socorro ali no momento, como é que ia ter o socorro daquela pessoa ali com deficiência? Exatamente. Então, o estranhamento muitas vezes faz com que a gente se afaste. Você foi diferente. Você foi lá e tentou, olha, eu estou aqui para ajudar com você. Aí ela entendeu, ela faz como se fosse uma aquiescência linguística, ou seja, ela se adapta ao seu conhecimento. Às vezes alguns surdos conseguem escrever. Então, se fosse dar uma sugestão, aproveitando esse momento aqui, amiga, seria o seguinte: encontrou um surdo, fique de frente para ele. Não esconda o seu rosto, não coloque nada na frente do seu rosto. Olhe para ele, fale pausadamente, fale concomitantemente com alguns gestos que você conheça. Se você saber a língua de sinais, ótimo. Utilize o pouco que você sabe, fala que está aprendendo a língua brasileira de sinais ali. Ou se você não sabe, faça alguns gestos. Veja se ele sabe escrever, nem todos sabem, mas pode escrever. Hoje nós temos aplicativos que também fazem traduções. Você pode procurar por aplicativos aí de língua brasileira de sinais, de tradução. Não é uma conversação humana, fluida, mas que já pode ajudar eles. Porque o que acontece com as pessoas com deficiência é que as pessoas, como causa estranhamento, a tendência é afastar. Mas se você for fazer diferente aquilo que todo mundo faz igual, é você fazer o quê? De você, então, se esforçar para compreendê-lo. Com isso, usar as ferramentas e as tecnologias. Sei que o Pode Sim já falou sobre tecnologias assistivas aqui. Isso é muito importante, que dá um apoio. Não é isso que vocês já falaram aqui? Isso. Falamos bem, porque, olha, Alexandre, eu também me deparei numa situação bem complicada. Diga para nós, não esconda. Olha. Todo mundo sabe que sou do Instituto Você Nunca Andará Sozinho. E no decorrer da correria, eu respondi para uma pessoa surda, gravando um áudio. Mas eu também não sabia que ela era surda. Então, você também tem que saber se comunicar com a pessoa que você não conhece do outro lado. Porque muitas das vezes a gente tem um hábito, né, de gravar um áudio, mas só que a gente não sabe quem está recebendo essa mensagem. Então, lá no Instituto Você Nunca Andará Sozinho, a gente, todas as vezes que todas as pessoas, quando mandam mensagem, a gente responde digitado. A gente não grava mais áudio, porque eu me senti horrível também. Do jeito que ela sentiu horrível, eu também me senti horrível. Sim. Porque ela colocou bem grande, eu sou surda. E aí eu falei, me perdoe, mas nós vamos se comunicar aqui agora. Então, assim, são pequenas coisas que vai crescendo e vai respeitando a pessoa com deficiência. Mas, Alexandre, vamos falar mais um pouquinho dessa lei? Né? Porque é muito importante a gente estar sempre falando sobre a lei do surdo, porque, às vezes, muitas das vezes, é esquecido. Você não acha isso? Sim, eu acho que muitas vezes ela é deixada de lado ou
fazem, às vezes, um jeitinho, que alguns chamam de jeitinho brasileiro, que não deveria ser isso, né? Um jeitinho humano de tentar resolver as coisas, deixando por lado. Por exemplo, quando você faz um evento, fala assim, não, se sobrar verba, a gente chama um profissional tradutor e intérprete. Aí chega um surdo lá, e aí agora? Você não destinou. E aí pensa o seguinte, primeiro tem a pessoa com deficiência. O pensamento hoje primeiro você tem a pessoa com deficiência, você tem um surdo, você tem um cego, e depois você traz a acessibilidade. Mas o correto era o contrário, você tem acessibilidade. Sabendo que tem acessibilidade, a pessoa com deficiência vem mais. Por que tem poucos surdos hoje, às vezes, no cinema? Porque nem a legenda antes, ela existia. Hoje não, a gente sabe que até os filmes brasileiros agora, com nova legislação, eles têm que ter a legendagem. Mas por quê? Por causa dos surdos. Hoje estão começando a criar tecnologias que você leva o celular, levanta o celular assim e aparece um intérprete aqui. Ainda não é o ideal, porque a pessoa tem que olhar para o intérprete e como é que olha para o filme também, né? Mas existe essa tecnologia, mas já é uma tentativa. E essas tentativas de você utilizar tecnologias de apoio, para trazer a equidade, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, falando dessa legislação, nós temos, então, tanto a legislação da língua brasileira de sinais, que é um status linguístico, como fala também que ela tem que ter nos hospitais, aqui, inclusive no Distrito Federal, tem uma lei, falta fiscalizar. Uma lei que fala que nos hospitais deveriam ter intérprete de Libras. Mas agora, com esse projeto do próprio governo de criar o DEF Libras, salvou a vida. Aí vai ser bom demais. Aí salvou. Aí você vai dar voz, né? Aí sim, agora, olha só, bate palmas, bata palmas. Muito importante isso. E muitas palmas, viu? E muitas palmas. Exatamente. Então é o seguinte, aprendendo um pouco a cada dia, eu vou dizer o seguinte, se você já se encontrou num momento que você achava assim, poxa, como eu fui ignorante. Ignorante no sentido de não saber. Não se culpe, ninguém sabe tudo. Mas a partir do momento que você aprende uma coisa, faça diferente no próximo passo. Foi isso que você fez. Você mandou um áudio e depois fala assim, tá, aconteceu, eu me senti assim e esse se sentiu assim. Mas precisa continuar sendo assim? Não. Aí você trouxe já a solução de colocar agora, porque existem pessoas... usuários de cadeira de roda que têm autismo, tem pessoas surdas que têm autismo, tem outras pessoas que têm o TEA também. Então, a escrita, ela realmente é importante. Mas todos também sabem português? Não. Aí é onde você vai usando outros meios para incluir e trazer equidade a todos. Parabéns. Muito bom. E falando também agora sobre a igreja, Alexandre, Sim. nós temos uma lei, não é verdade? Então, assim, tem muitas igrejas ainda que não tem tradutor de Libras, né? E eu tenho observado isso, muitas reclamações quanto a isso. E existe uma lei para isso, não existe? Então, a lei, ela fala que nenhum cidadão ele pode ser poldado de coisas básicas da vida dele. A vida religiosa é algo básico também da pessoa, né? Cada um com o seu modo de acreditar diante daquilo que ele aprendeu, ele estudou e ele acredita. Então, a acessibilidade, quando falar, embora que ela não possa escrever assim, a igreja tal tem que fornecer intérprete. Não fala assim. Mas está ali, a lei está dizendo o seguinte, a acessibilidade é para todos. E se você for, num caso religioso, se você olhar nas escrituras, fala lá que você tem que levar o evangelho a todas as pessoas. Todas as pessoas é todas as pessoas. Pessoas com deficiência ou sem deficiência. E antes da pessoa ter uma deficiência, ela é uma pessoa. Por isso que o termo é pessoa com deficiência. A gente não olha para a deficiência da pessoa. É uma pessoa que tem uma característica ou que tem uma limitação, como todos nós temos. Eu tenho uma limitação, agora eu tenho que usar óculos, eu tenho que assumir que tenho que usar óculos e tenho que comprar o óculos. Eu tenho que aceitar. Então, a pessoa com deficiência ela tem que se aceitar e eu também tenho que me aceitar nas minhas limitações, porque só assim a gente vai transformar. Então, nessa área religiosa, precisa abrir um leque maior para se criar ministérios dentro da área religiosa, para que eles possam se alimentar daquilo que muitas vezes ele quer, mas não está acessível. Como é que ele vai ler? Como é que ele vai conquistar todos os conteúdos e tudo aquilo que ensina se não está na língua dele? E aí, não eles que têm que correr atrás?
Ou nós que temos conhecimento? Quem ajuda? É o mais fraco que ajuda o mais forte ou o mais forte ajuda o mais fraco? Qual é? A gente já sabe a resposta. É verdade. E voltando lá no shopping, Alexandre, também uma coisa que foi bem curiosidade minha também, nos filmes, né? Tem muitas vezes que não tem intérprete. Então, o local não é de inclusão. Não é verdade? Não é de inclusão. E a pessoa com deficiência, ele tem que estar no lugar que ele quer estar. Não é verdade? Então, ele vai para um cinema e não tem o tradutor lá, não fica difícil para ele só olhar? Então, o que acontece hoje? Hoje nós temos algumas leis e tem uma regra do audiovisual. Eu também sou formado na área de audiovisual também. E fala da questão de algumas regras da ABNT, que para janelas de libras, para legendagem, tem para estinotipia, tem para outras áreas, vários chamados tecnologias audiovisuais acessíveis, alguns até abreviam chamado de TAVA, que deve ser obrigatória, só que tem uma porcentagem hoje. Então, às vezes, o surdo consegue até acompanhar algumas, mas a porcentagem de filmes que eu, enquanto ouvinte, posso assistir é desse tamanho, bem grande, né? E aquele que não pode ouvir, por ser uma pessoa surda, a gama de filmes que ele assiste é pouco. Porque a porcentagem ela é favorável, legal, fizeram isso, porque eles falam da questão do custo, mas muitas vezes eles não pensam na questão de humanidade também. Hoje tem os filmes que são legendados, mas nem todos os surdos sabem a língua brasileira de sinais. Então eles olham só as imagens mesmo. O ideal seria a janela, concordo com você. Quem sabe uma janela optativa. Como você lá dentro de casa, você escolhe como o closed caption, você escolhe ter legenda ou não. E eu espero que a tecnologia chegue, que a pessoa que é surda escolha ter a janela em língua brasileira de sinais ou não. Ai, que legal. Alexandre, mas esse bate-papo tá bom demais. Mas não tá legal só de inclusão mesmo. Mas, Alexandre, vamos lá falar um pouquinho. A gente já falou de alegria, de emoção. E um momento triste para você? Fala aí para mim, como intérprete. Olha, a gente que é um profissional tradutor-intérprete, a gente não escolhe o local onde a gente vai trabalhar. Não escolhe. E não sabe quais são as circunstâncias que a gente vai trabalhar. Então, a gente já atuou desde o nascimento de um parto, você passando para a mãe algumas informações que ela queria saber, para ficar mais tranquila. Como uma triste de você ter pessoas que você conhece, que você atendia, ou de pessoas próximas, você ter que interpretar no funeral. Já interpretei alguns funerais e essa parte é muito triste, porque você como humano, você também sente naquele momento, né? E olha só, acessibilidade no momento de luto. É um direito deles? Sim. Eu tenho o direito de sorrir, direito de chorar diante das circunstâncias que a vida nos traz. E ele também tem. E aí, o tradutor-intérprete ele é um canal, ele é uma ponte que faz com que aquela pessoa surda ela possa sentir as mesmas emoções e possa entender. E aí, o que dinheiro nenhum, amiga, paga, eu vou dizer, o que dinheiro nenhum nesse mundo paga, é a sensação de gratidão, de falar muito obrigado por você ter olhado por mim. Se você já sente isso para algum familiar, para algum filho, para a pessoa que acredita que isso ninguém vai olhar para ela, ou são poucos que olham para ela, você pode ser um canal diferente na vida dela, vai ter deixado um legado e aquele abraço chorando, muito obrigado por estar nesse momento trazendo acessibilidade e eu poder despedir. Eu lembro, poder despedir do meu pai. Esse foi o momento mais forte também. É muito difícil mesmo. Mas, Alexandre, fala uma palavra de motivação, porque tá todo mundo aí, tem uns que estão ouvindo, tem uns que estão assistindo no YouTube. E o Alexandre, fala aí um pouquinho, fala uma palavra de motivação
para esse público? Posso falar. Para você que está me vendo nesse momento, para você que está escutando nesse momento, eu posso dizer o seguinte. A gente tem algumas oportunidades de fazer diferença na nossa vida. Abrace ela. Seja aprendendo um pouquinho para você ajudar uma pessoa na sua necessidade, seja uma pessoa com deficiência ou não. Tira um tempinho para que você possa dar um pouquinho de você para essa outra pessoa, não é? Você dando um pouquinho de você para essa outra pessoa, talvez você não ganhe aquela gratidão que você espera, mas você fez a sua parte. Então, venha. No caso, nós hoje estamos falando sobre a língua brasileira de sinais, a língua da comunidade surda, daquele que nasceu surdo ou aconteceu alguma coisa e ficou surdo. Venha, aprenda um pouquinho. Ou quer ser um profissional? Possa ser. Quais são as profissões hoje? A lei hoje a pessoa tem que ter formação em letras libras, na área de tradução e interpretação para ser um profissional, ou ela faz um curso superior e depois ela pode fazer um curso de extensão, uma formação continuada e passar por uma banca avaliativa, ou ela vai poder fazer no ensino médio o chamado técnico de tradução e interpretação para você que quer ser profissional. Para você que não quer ser profissional, você quer ser um conhecedor, quer utilizar, seja na área religiosa, na área acadêmica, quer criar vínculos com pessoas com deficiência, porque até quem fala em língua de sinais, é uma curiosidade aqui para você que está me assistindo e me ouvindo. Sabe qual é a curiosidade? Você consegue conversar debaixo d'água, você consegue comer, não precisando abrir a boca, você pode conversar de longe com outra pessoa. É uma língua encantadora também, sem você abrir a mão, ou seja, não é oral auditivo, é visual, gestual, e aí você vê aquelas expressões que fazem parte da língua. Por que aquela pessoa faz tanta expressão? Porque as nuances da voz, é a prosódia da voz, para dar vivacidade, trazer a gramática também, é um aspecto da gramática. Então, para você, venha aprender a língua brasileira de sinais, venha participar também da comunidade surda, venha também auxiliar a pessoa com deficiência e seja um instrumento de acessibilidade e de amor, é o meu recado. E falando da Secretaria da Pessoa com Deficiência, eu também quero perguntar para você, Alexandre, quantas pessoas que vocês atendem, ou por semana, ou por dia, ou por mês, o que oferece a esse público, porque é necessário que você fique sabendo, porque no Pode Sim da Inclusão deixa você bem informado. Pode falar para a gente, Alexandre? Olha, ótima pergunta, porque o que adianta você saber que tem um serviço, mas não sabe como é que ele funciona, não sabe qual horário que ele está aberto, quais são os programas que ele oferece. Então, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, ela funciona na estação de metrô da 112 Sul, ela funciona de 8 às 17 horas, atendendo as pessoas com deficiências de todos os segmentos. E, no meu caso, eu atendo as pessoas do segmento que são pessoas surdas, surdo-cegas ou pessoas com deficiência auditiva que utilizam a leitura labial como meio de comunicação, até mesmo pessoas que são gestuais, que aprendem sinais caseiros. Lá, nós atendemos de segunda a sexta-feira, então, de 8 às 17 horas. A pessoa que precisa ir a um órgão público ou concessionário do serviço público, ela vai lá, ela faz o agendamento presencialmente, digamos que ela queira ir no hospital, porque ela tem uma consulta marcada. Ela vai lá, olha, eu tenho uma consulta marcada, eu preciso de um intérprete, e aí esse surdo ele vai lá, marcou, aí no dia desse atendimento, ele vai lá para 112, aí tem um carro que leva até o órgão e o traz de volta depois dessa intermediação em língua brasileira de sinais. Pode entrar também em contato através do nosso WhatsApp, que eu vou deixar o número posteriormente com vocês aqui. E também pode entrar também através do site da Secretaria, que tem as informações dos nossos serviços. E o que eu posso dizer é que hoje os nossos atendimentos já foi mais, eram uns 900 por mês, porque são atendimentos presenciais no local, em loco, que você vai até, eles encontram no local e a gente vai até a necessidade, o órgão público que ele quer, e ainda online, que era através de videochamada. Então, eram 900 por mês.
Hoje nós diminuímos para mais ou menos uns 550 a 600 por causa do DF Libras, esse programa que é assim online, que atende... Foi um avanço, né, E Alexandre? a tendência é diminuir esses atendimentos que são online lá na CIL, para que a gente foque mais só nos presenciais. Geralmente nós atendemos lá os serviços prestados para a Secretaria, que são eles não só na língua brasileira de sinais. Nós temos o DF Acessível. O DF Acessível, ele busca a pessoa com deficiência na casa dela, leva no hospital e traz de volta. A pessoa tem que fazer um chamado cadastro da pessoa com deficiência. Então, você que está me ouvindo, faça o seu cadastro da pessoa com deficiência. Entra no site da Secretaria, faça esse cadastro que ele vai te dar acesso aos benefícios do governo aqui do Distrito Federal. Isso é importante. Apoiados no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Você faz esse cadastro, você ganha uma carteirinha da pessoa com deficiência. Com essa carteirinha, você se identifica, porque nem toda deficiência é visível. E aí você pode, então, nesse aspecto, mostrar essa carteirinha. Você pode ganhar meia entradas em shows, em cinemas, em locais como clubes também. Você pode ter acesso a outros programas do governo, como a CODAB. Precisa ter o cadastro para estar no programa da CODAB. Precisa também, lá nós temos uma diretoria de assuntos sociais, para as pessoas que querem conquistar o BPC, algum prato cheio, algum benefício social. Nós temos também a área de saúde, como órtese e prótese. Nós temos a diretoria de emprego e renda, que tem vários currículos das pessoas com deficiência lá. Nós temos também o atendimento a pessoas com deficiência, chamado CIAPED, que atende todas as dúvidas da pessoa com deficiência. Importante. Nós temos também da pessoa com autismo. Hoje nós temos uma cartilha da pessoa com autismo e também temos a carteirinha da pessoa com autismo, que é diferente da pessoa com deficiência, pela especificidade que a pessoa tem. Uma luta que também foi sua e hoje se torna uma realidade. Então, são vários serviços. Visite nosso site, conheça todos os detalhes. Estamos abertos para atender você da melhor maneira possível. Fechou, mas fechou bem fechado, né? O Alexandre, lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que faz um trabalho espetacular, que é um profissional que, acima de tudo, tem um sentimento, né? Tem essa garra, essa força de vontade para que as pessoas se comuniquem, né, com essa pessoa surda, né? E tem muitas experiências a caminhar. Mas vamos falar do final. Mas o programa tá tão bom, não tá? Não tá ou não tá, Alexandre? Olha só, são poucos programas que abrem espaço para temáticas como essa. E o Pode Sim da Inclusão, ele é mais um dos canais que a gente tem que dar aqueles 5 estrelas, posso dizer. Olha lá, é 5 estrelas, 5 estrelas. Mas fala aí sua fala final, Alexandre. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, em nome da Secretaria da Pessoa com Deficiência, onde a minha maior representatividade hoje aqui. Eu quero agradecer o espaço. Você informar as pessoas faz com que a mudança aconteça. A educação é a base de tudo. E quando a gente educa as pessoas, a gente não precisa jogar pedras nas pessoas. A gente não precisa jogar. Primeiro você orienta as pessoas. Você, então, corrige as pessoas, para que as pessoas possam mudar. A maioria não é maldade, é falta de conhecimento. E se eu posso ser um canal, tendo essa abertura aqui hoje, trazer um pouquinho de conhecimento para quem está me ouvindo e que está assistindo, é uma oportunidade única. Então, o meu agradecimento ao Pode Sim da Inclusão, o meu agradecimento a esse convite. É muito bom ver você novamente. Obrigado por essa oportunidade e que continue sendo sucesso, trazendo vários temas voltados a essa área que carece muito. Muitos, às vezes, deixam lá escondidinho naquela prioridade lá embaixo. E tem um programa como esse, que maravilha. Parabéns a todos vocês e é um prazer estar aqui com vocês. Gente, o Pode Sim hoje foi top, mas foi top falando das pessoas surdas, não é verdade? Porque incluir é validar uma pessoa com deficiência. Acompanhe a gente aí no YouTube, na rádio, porque para falar de inclusão, precisamos de você. E obrigada.